E agora eu vou passar aqui para uma parte mais até prática, né? Como eu vou implementar a cultura da telemedicina, tá? Então, primeiro ponto, né? Seja no seu consultório, seja numa empresa, numa instituição de saúde, um plano de ação bem estruturado que permita uma adoção gradual, tá? Começando com piloto em algumas áreas ou especialidades específicas e depois você vai expandindo conforme os resultados positivos sejam alcançados. Então, você precisa traçar objetivos claros, estabelecendo o que você deseja alcançar, tá? E também um cronograma, né? O tempo que isso deve ser alcançado, tá? Para você implementar a telemedicina. Por exemplo, você pode estabelecer um objetivo claro, um número de consultas que você deseja ir aumentando com o uso da ferramenta no passar do tempo, tá? A melhoria do acesso dos cuidados de saúde da população que você está atendendo, tá? Redução dos custos operacionais. Isso daqui, pessoal, olha só, redução de custo operacional para a telemedicina, para a telemedicina não, para os serviços de saúde, né? A telemedicina é uma ferramenta de redução de custos operacionais. Vou dar um exemplo que eu vejo aqui na realidade do interior de Santa Catarina, né, que é onde eu resido. Eu moro numa cidade que é um polo regional, atende aí uma área aí de 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos, ou mais até, que pega até outros estados, e muitas cidades pequenas, onde não tem especialistas focais, trazem pacientes para Chapecó de ônibus, van, tá? E outro dia estava conversando com o vereador de uma cidade pequena aqui da região, uma cidade de 10 mil habitantes, mais ou menos, e aí eu perguntei, como é que é? Muito transporte lá para Chapecó? Aí ele falou, olha, Azul, saem 2 ônibus, não é van, é ônibus, tá? Por dia para Chapecó, de manhã e de tarde, levando pacientes, tá? Então, veja, algumas especialidades, elas são mais afins à telemedicina porque não vão precisar tanto do exame físico, ou até mesmo, muitos desses pacientes estão indo fazer consultas de retorno, onde eles já foram examinados, já teve exame físico, eles estão indo só para uma questão de retorno, de mostrar exame, algo que não vai gerar um exame físico novamente, que poderia ser possivelmente feito aí por telemedicina muito bem. Então, imagina, você reduziria gastos de transporte com pacientes que poderiam fazer um atendimento por telemedicina. E além dos gastos, você reduziria riscos de colocar essas pessoas em transporte em estrada. Já, né, se você quiser botar aí no Google, pegue aí notícias, ambulância que sofreu acidente, ônibus de transporte de pacientes que teve acidente, né, isso daí é uma realidade, né, aqui mesmo na região. Alguns anos atrás teve um acidente fatal, com que a gente chama carro da saúde, né, e é muito triste, né, quando acontece isso, né, pessoas que estão indo buscar atendimento de saúde acabam sofrendo um acidente, falecem, né, é muito, muito comovente, né, então a telemedicina pode estar ajudando nesse tipo de situação. Então, é importante a gente levar para os gestores de saúde que a telemedicina é uma ferramenta de auxílio no atendimento e melhoria também de custos, e isso daí pode ser um objetivo que você pode estar traçando aí para quem quer implementar a cultura da telemedicina no seu dia a dia. Bom, além disso, vamos agora desenvolver um programa piloto para introduzir a telemedicina. Então, você pode selecionar especialidades ou áreas que você acha que a telemedicina vai ter mais sucesso, que tenha mais potencial. Então, aqui a gente está falando de quem não está fazendo telemedicina, seja uma entidade pública, privada, um consultório particular. Então, se é o seu consultório particular, é mais fácil, é você que vai cuidar disso daí. Se é um consultório com outros profissionais, vocês podem se reunir e escolher uma das especialidades que esteja mais afim da telemedicina, porque não usa tanto exame físico no dia a dia ou nos retornos. Então, por exemplo, no meu ponto de vista, algumas especialidades como dermatologia, psiquiatria, endocrinologia, a geriatria, a medicina de família, são especialidades que o uso da ferramenta de telemedicina é muito possível. E você vai utilizar bastante ela. Então, você pode escolher uma dessas especialidades, se você trabalha numa clínica multiprofissional, com vários especialistas, e escolher uma delas para começar, para que até você meça os resultados com seus colegas e vá implementando nas outras especialidades, tá? A medicina de família, por exemplo, que é a minha especialidade, ela é uma especialidade que nós temos o hábito de dar acesso ao paciente com muito mais facilidade, de acompanhar esse paciente ao longo do tempo com doenças crônicas.
e outras especialidades também que acompanham pacientes com doenças crônicas, como a endocrinologia, a geriatria, a neurologia, se beneficiam muito da telemedicina, porque você já conhece esse paciente, você já examinou ele, fez o exame físico, e é um paciente que precisa de acompanhamento periódico. E, às vezes, muitos pacientes com dificuldade de locomoção. E a telemedicina pode trazer esse acesso mais fácil para o paciente, quando ele precisa, e o médico pode entender ali, olha, isso daqui pode ser resolvido completamente nessa consulta de telemedicina, ou vai precisar de um atendimento presencial. E aí vai orientar, se é um paciente acamado, o paciente vai orientar uma visita domiciliar, ou vai marcar uma consulta, e vice-versa, né? Assim por diante. E, então, veja que é uma ferramenta que é muito legal de você começar com algumas especialidades e testando. Outro ponto, você ter uma equipe que vai te apoiar nesse processo de implementação do plano piloto, tá? Então, uma equipe multidisciplinar. Ah, mas eu sou um consultório, não é um monte de gente. Ok, vamos adaptar isso ao seu dia a dia, tá? Agora, vamos dizer que é uma empresa que tenha vários médicos, então você vai fazer a escala dos médicos, que tem enfermeiros para fazer um primeiro contato com os pacientes e estabelecer as necessidades, técnicos de TI. Se você está no seu consultório, geralmente você vai contratar uma empresa de software para fazer o teu prontuário eletrônico, né? Ou vai contratar um prontuário eletrônico pronto, com ferramenta de videochamada. Então, eles vão cuidar disso. Administrador, né? Se você tem um administrador na tua clínica, vai te ajudar a conduzir o piloto. Ou se é uma instituição, o gestor vai conduzir esse piloto, tá? E é muito importante, quando a gente fala aqui tanto do consultório, quanto de uma clínica ou uma instituição de saúde, capacitar e treinar os profissionais para o uso da ferramenta. Todos devem conhecer como funciona a telemedicina. E os médicos saberem utilizar as plataformas corretas para isso. Software de prontuário eletrônico, com ferramenta de videochamada, e também toda essa equipe também ofertar o apoio às demandas específicas aí que possam ir surgindo em relação aos atendimentos de telemedicina. Claro que cada um dentro da sua área, tá? Sempre lembrando que as normas de LGPD também devem ser respeitadas, porque as informações de prontuário médico sempre são destinadas ao médico ou equipe médica, tá? E outro ponto muito importante é, novamente, falando aqui de propedêutica, capacitar os profissionais médicos e profissionais de saúde, cada um na sua área, dentro da telepropedêutica específica da sua área, no caso da medicina, telepropedêutica médica. Bom, aqui um ponto fundamental se você quer implementar a cultura de telemedicina, ter mais pacientes utilizando essa ferramenta, é educação dos pacientes em relação ao uso da telemedicina. Aqui eu vou abrir aqui o slide para destacar bem ele, né? Então tá aqui, ó. Desenvolva materiais educativos, tutoriais para os pacientes, explicando como acessar as consultas por telemedicina. O que esperar de uma consulta virtual? Então, por exemplo, lá na regra, na resolução 2314 de 2022, diz que o médico deve informar ao paciente sobre as limitações da telemedicina, no caso da teleconsulta, a ausência do exame físico, como a gente conhece, né? Você fala assim, exame físico como a gente conhece, né? Porque você não vai ter o contato direto com o paciente, mas você vai ter a inspeção, né, na videochamada, você vai poder coletar dados desse paciente através de equipamentos. Mas você deve falar isso, né? Colocar lá no termo de consentimento livre esclarecido esse ponto. Está lá na resolução, tá? E o que ele deve esperar? Que você pode fazer toda a consulta? Pode. Pode enviar um receituário para ele, uma receita médica? Pode. Mas se você tem algumas receitas que você não pode enviar, por exemplo, receita de bloco azul, talonário azul, né? Esse tipo de receita ainda não é possível enviar de forma digital. Existem outras maneiras. Você pode fazer o atendimento de telemedicina normal, mas você vai ter que enviar a receita física de outra forma para esse paciente. Isso deve estar estabelecido e claro para os pacientes em relação a isso, né? O que você pode e não pode fazer com a telemedicina tem que estar claro para o paciente, tá? Eu, por exemplo, eu tenho lá no meu sistema de agendamento eletrônico um texto bem grande explicando tudo sobre telemedicina, né? Sobre a questão também de receitas médicas, tá? Como é o atendimento, e que, se não for possível fazer todo o atendimento, ele vai ter que fazer um atendimento presencial para complementar o atendimento. Então, tem tudo lá direitinho explicado. Além disso, antes da minha consulta por telemedicina, dos meus pacientes particulares,
eu envio para o paciente um material para que ele entenda como é a consulta, o que ele deve ter para fazer uma consulta bem feita, bem executada, né? Falo desde o ambiente, equipamentos, fone de ouvido, acompanhante ou não na hora da consulta. Então, você tem que colocar essas coisas. Então, eu passo para ele essa informação através de um documento digital que ele vai ler, para que ele aproveite melhor a sua consulta. Coloco lá no documento também, por exemplo, se ele tem dados, né, como a pressão arterial dele, peso, altura, medidas, ele pode pegar a medida de circunferência abdominal. Então, tem várias coisas que ele pode nos fornecer para ajudar a você ter mais dados para fazer essa consulta, tá? Isso é telepropedêutica, tá? Então, a gente pode conduzir isso para o paciente, né? O que ele vai esperar de uma consulta para ele entender como funciona. E aí também uma parte que é como utilizar essa tecnologia, que ele vai receber um link com um acesso para uma sala restrita, onde só o médico e ele estarão presentes nessa sala, que essas informações são sigilosas. Isso tudo vai trazer segurança. Então, quanto mais a gente falar para os nossos pacientes sobre telemedicina, como funciona, se nós levarmos isso para as nossas redes sociais também, sei que muitos colegas médicos gostam de produzir conteúdo, gostam de falar em suas redes sociais assuntos, temas de educação e saúde, você também pode começar a falar sobre como funciona a teleconsulta, o telemonitoramento, tá? A teleinterconsulta médica, as modalidades de telemedicina, como funciona, como faz para a pessoa utilizar essa ferramenta. Então, esse ponto é fundamental, porque vai partir da comunidade, da população em geral, a vontade, né, pelo uso dessa ferramenta, e cabe aos médicos orientar como utilizar essa ferramenta na maneira adequada, tá? Então, essa é a nossa responsabilidade.